Meu nome é Eduardo Cruz. Eu vou apresentar aqui a ferramenta de armazenamento de componentes reusáveis, a ferramenta Core, desenvolvida pela Rise. O Core é um repositório de componentes em desenvolvimento. Essa ferramenta ela possui alguns guias, como pode ser visto aí na tela, alguns manuais. Quando o usuário entra com a funcionalidade de administrador, ele vai ter aí acesso a um conjunto de funcionalidades como cadastro de usuário, cadastro da empresa, repositórios lógicos, busca de informações, relatórios de consumo dos componentes, relatório de produção de componentes e listagem dos tipos de componentes armazenados. Entre os diversos perfis de uso da ferramenta, o usuário pode estar sendo cadastrado e associado a um perfil específico, com as suas restrições de acesso, permitindo assim segmentar dentro da empresa como as informações são estruturadas. É possível também cadastrar tipos diferentes de repositório. Repositório pode ser com acesso externo, público, um momento em que a empresa quer publicar componentes open source ou não quer cadastrar o usuário, quer um acesso público, ela vai configurar o seu repositório como público. Configurando como privado, somente os usuários cadastrados vão ter acesso. Quer dizer, existe a possibilidade de estar configurando o seu repositório com diferentes perfis de acesso. Logando com um segundo perfil aí, nesse momento estamos utilizando um usuário de testes aí de produção, que vai seguir esse fluxo de publicação de componentes. É possível, por exemplo, inserir um novo asset, quer dizer, um asset que seria o componente executável, ou um documento reutilizável, ou um template, ou parte de um framework, todo artefato que vai ser reaproveitado para evitar retrabalho no futuro e aumentar a produtividade. Então, cadastra-se o componente, escolhe-se em qual repositório lógico o componente vai estar armazenado, escolhe-se aí nessa lista qual tipo de componente está sendo cadastrado, se é uma biblioteca, se é documentação, seleciona-se o artefato, nesse caso aí está selecionando uma biblioteca para conexão a banco de dados, uma biblioteca feita em Java, e se faz a inserção desse asset no repositório. Fazendo a inserção, na página aparece aí os detalhes do componente que foi cadastrado. Repetindo o processo, então cadastra-se o nome do componente, a descrição, o que esse componente faz, qual é o benefício que ele vai trazer quando o usuário reaproveitar esse componente. Após colocar a descrição, é selecionado mais uma vez o repositório, lógico, onde o repositório, o componente vai estar armazenado. Se seleciona o tipo de componente, escolhe-se o artefato, qual é que pode ser mais de um artefato, quer dizer, você pode ter um componente, aí um asset associado a mais de um artefato, e é inserido aí o componente, e no momento que se lista os componentes cadastrados por esse usuário, tem-se aí dois componentes cadastrados. Pode-se reportar bugs, registrar interesse para receber notificação, atualizar ou excluir. Óbvio que nesse caso aí, a possibilidade de alteração e exclusão do componente é só feita pelo produtor. Se um outro perfil como esse que está sendo inserido agora, quer dizer, o usuário que está entrando agora como consumidor, o usuário consumidor, ele não tem acesso à alteração das informações, ele simplesmente consegue consultar, fazer pesquisa por componentes, baixar para reutilizar. Ele pode alterar sua própria senha, ele pode fazer uma busca segmentada por palavra-chave ou por tipo de componente. Ele pode também estar pesquisando em repositórios específicos ou limitando a quantidade de componentes retornados, mas basicamente a função do usuário de consulta, o consumidor, é ele verificar os componentes que existem para ser aproveitados. Aí você tem um detalhamento de um componente, com suas informações de quem cadastrou, se existe dependência entre componente. Nesse momento o usuário está baixando o componente, ele selecionou
para fazer o download desse componente que ele identificou que é interessante para ele reutilizar, né, e armazenou localmente na sua máquina. Voltando à página principal, né, vemos aí novamente a lista de tipos de componente. Então o usuário filtrou por um determinado tipo, né, e ele, após o uso, ele identificou que o componente tem um bug, então ele vai reportar um bug para essa versão do componente. Ele vai informar aí que tipo de bug foi encontrado, né, para que o produtor do componente tenha a possibilidade de fazer a correção futura desse bug. Né? Então, mantendo, entre outras coisas, a rastreabilidade, né, entre os bugs encontrados nos componentes, né, e o componente em si. Né? Pode ser também informado a especificação de componente. Nessa tela, o consumidor ele consegue informar qual é a demanda dele por um componente, para que os produtores possam posteriormente identificar, né, dentro da empresa quais os componentes estão sendo demandados para serem criados. Um outro perfil que está sendo utilizado nesse momento é o perfil de certificador de componentes, quer dizer, ali você tem a informação da funcionalidade de certificação. A funcionalidade de certificação, ele pode estar informando aí sobre a qualidade do componente, quer dizer, o perfil de certificador é o profissional que vai avaliar a qualidade do componente, né, e verificar se ele atende às especificações da empresa, né, sejam de qualidade, requisitos de qualidade, técnicos ou não técnicos, né, podem ser questões de performance, e dar um feedback sobre esse componente. Nessa tela aí é basicamente um resumo, né, das informações, onde ele pode estar incluindo também um feedback de uso, né, se foi fácil ou difícil de usar o componente, né, que já dá também um tipo de informação aí da comunidade de uso do componente, se ele está atendendo, né, o que ele está especificando aí como funcionalidade. Então, basicamente, esse seria o conjunto de informações, né, que o Core trata. Quer dizer, ele é um repositório de componentes que permite o armazenamento de informações, permite também a rastreabilidade de componentes, né, identificação de bugs, né, identificar a evolução, versões de componentes, dar feedback sobre eles, e com perfis diferentes dentro da empresa. O usuário pode ser um produtor, pode ser um consumidor, né, ele pode ser um certificador de componentes, né, óbvio, isso num cenário onde você tem equipes, né, e papéis distintos. Em equipes menores, né, as mesmas pessoas podem estar fazendo todos os papéis, né, mas essencialmente o objetivo do Core é ser essa ferramenta de comunicação, quer dizer, o centralizador de artefatos reaproveitáveis para evitar que as pessoas executem a atividade mais de uma vez. Né? Ao invés de estarem criando artefatos mais de uma vez, elas vão ou demandar ou publicar os componentes necessários na ferramenta, né, para reduzir o retrabalho. Né? Muito obrigado.